Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma reflexão que eu acho que talvez de todos os problemas que nós temos enfrentado ultimamente, talvez esse seja o mais profundo, o mais difícil, porque envolve a todos nós de uma forma ou de outra, né? O medo. Muito se fala sobre o medo, até do ponto de vista intelectual e teórico, né? Muito se fala sobre o medo como se aquele que falasse sobre medo também não tivesse medo. Ou pelo menos muitas vezes essas pessoas tentam demonstrar que não têm medo. Ou que estariam em condições de enfrentar os perigos sem medo. Né? E a maioria das pessoas com as quais eu convivo estão com medo, mas precisam de alguma maneira manter, ou supostamente manter, algum tipo de controle sobre a mente para que o medo não se espalhe ou não continue. O fato é que o medo é o medo e ele é objetivo e principalmente o medo nos assola. Né? Por todos os lados, toma conta do nosso corpo e principalmente o medo também ele nos torna mais deterministas. Quanto mais cresce o medo, mais crescem também as certezas de que aquilo, né, do qual nós temos medo pode acontecer de fato. Então o medo factua, vamos dizer assim, aquilo que ainda não aconteceu. Evidentemente que existem, para cada ameaça, para cada perigo, existe um medo diferente. Mas a raiz talvez esteja fundamentalmente nesse processo em que nós estamos diante de um perigo iminente. Mas nós pouco discutimos, ou quase não discutimos, nem refletimos sobre o outro lado do medo. Existem medos que são provocados em função de experiências passadas, né? Experiências que estão no passado e que de alguma maneira marcam profundamente a consciência das pessoas. Né? Desastres naturais, tragédias, enfim. Mas nós não refletimos sobre um outro tipo, vamos dizer assim, uma outra esfera do medo, que é o medo construído, provocado por aqueles que de alguma maneira querem nos provocar. Ou melhor, aqueles que parece que têm poder de nos deixar com medo. Não é? Então, eu tenho pensado sobre isso, porque nós estamos vivendo um momento, e daqui mais ou menos, né, um pouco mais de um mês, nós vamos ter a posse do novo presidente com a sua equipe. E já antes, evidentemente, das eleições, mas depois do dia 28 de outubro, isso ficou absolutamente claro. O movimento da equipe do atual presidente eleito tem se movimentado de uma maneira tal a cumprir pelo menos todas as promessas. E praticamente todas essas promessas estão vinculadas a questões que nos metem medo. De uma forma ou de outra, nós estamos como que vivendo a expectativa de algo que a gente parece que sabe que vai acontecer, não temos como impedir,
não temos forças para poder nos reorganizar, pelo menos agora nesse momento. Então vivemos praticamente um medo ante a certeza do que está para acontecer. E não são coisas boas. Quer queiramos ou não, tudo aquilo que tem sido dito, anunciado e principalmente afirmado como política de Estado, nos afeta de uma forma ou de outra, mas principalmente o que mais me chama a atenção é o fato de que essas pessoas, esses grupos, agem de uma maneira que sabem que estão provocando medo em nós. Além disso, quando nós provocamos medo em alguém, é porque ou queremos punir esse alguém, de alguma forma esse alguém merece ser punido, mas não merece ser punido de uma maneira, digamos assim, civilizada, dentro de determinadas regras que foram estabelecidas e que mantêm os pesos e contrapesos da sociedade. Não. Chega um momento em que, à medida que há um convencimento social cada vez maior, então as pessoas se convencem de que é muito importante fazer o outro sofrer. Ou seja, o outro tem que sofrer, tem que pagar primeiro com o medo e depois tem que continuar a sofrer, porque ele merece. De uma forma ou de outra, ele merece. Então, esse eu acho que é penso eu, que é um elemento muito importante. E sem dúvida nenhuma, aqueles que têm o poder de provocar o medo nos outros podem ou não ter consciência disso. Mas de alguma forma, esse poder parece que se multiplica ainda mais. Nós estamos como se nós tivéssemos sido colocados num quarto escuro, onde há apenas uma cadeira, somos amarrados e também os olhos vendados. E aí alguém coloca do lado de fora uma bomba relógio, ou apenas um tic-tac, que lembra o tic-tac de uma bomba relógio. E diz assim, você vai ficar aqui até a bomba estourar. Mas saiba que a bomba vai estourar. E você vai pagar por isso, por tudo que você fez. Então, eu estou preso ali, com a venda, e ouvindo um tic-tac que vem de fora, e eu não sei se é verdade ou não. Saber que você vai morrer, mesmo que seja uma farsa, sabendo a hora em que você vai morrer, é um elemento muito importante, principalmente para desestabilizar qualquer pessoa, né? Então, eu penso que estamos diante de um problema que deveríamos, de fato, refletir, mas mais do que isso, começar a observar, né? Como é o comportamento e a mente daqueles que provocam medo em nós? Muitos de nós têm na memória o sofrimento
que os adultos nos causaram quando nós éramos crianças, e principalmente sob o tacão do medo. E eu não sei se aqueles que provocam medo em nós, de alguma maneira, eles têm consciência disso, ou se também têm medo. Ou seja, medo do próprio medo, né? Ou medo de quem tem medo. Talvez eu coloquei esse título, mas eu não posso afirmar categoricamente que quem provoca medo nos outros é porque tem medo. Certamente sim. Isso também deve ser um elemento importante para a gente poder discutir e para a gente poder avançar, né? Mas eu tenho pensado muito nisso, no poder daqueles que exercem o medo sobre nós. Certamente nós já fizemos isso também em algum momento da nossa vida, né? Eu me lembro bem que eu já fiz isso, de causar medo no outro, de deixar o outro em pânico, inseguro, de ter o outro nas minhas mãos, de modo que aí a minha consciência se convence que de fato eu é que sou o dono do jogo, eu que dou as cartas. E parece uma coisa muito interessante, não sei se isso já aconteceu com vocês, ou na relação daqueles que causaram medo, né? Quanto mais medo você causa no outro, mais você quer causar medo. Isso me parece extremamente interessante, porque é como se fosse um espiral, né, em crescimento permanente, né? Parece que a gente não consegue se segurar nesse ponto. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos presenciando, nós estamos experimentando. E nós estamos, de fato, com medo porque essas pessoas estão aí fazendo tudo, né? A equipe do Bolsonaro, essa tremenda equipe absolutamente fora de qualquer análise, seja do ponto de vista intelectual, do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico, de experiência, é algo assustador. Mas eu também penso que eles precisam provocar medo em nós. E nós estamos com medo, sim. E há aqueles que ainda fazem ironia e tripudiam, né? E dizem, olha, chegou sua vez, viu? Você merece por aquilo que você fez. Então, essa ideia da punição, que não é uma ideia, mas é uma prática constante, permanente, uma prática histórica, inclusive, faz com que haja uma cumplicidade também por parte daqueles que talvez nem praticariam isso. Mas por que o medo? Porque existem alguns medos que podem ser, digamos, varridos para debaixo do tapete, eles ficam lá, a gente nem percebe direito. Muitas vezes eles voltam, outras vezes não, mas estão lá. Mas há outros medos que são tão terríveis. O medo, por exemplo, de perder a vida, de morrer. Perder não, porque quem perde pode achar, né? O medo de simplesmente morrer, de ser morto, né? Quando a gente conversa com as pessoas, o sonho das pessoas é morrer, por exemplo, no sono, dormindo, sem sofrimento, né? Agora imagine quando você leva centenas de milhares de pessoas a
esperar pela morte sem ter escolhido por ela, né? O modo de morrer. Evidentemente a gente também não escolhe, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim, né? Que é hora marcada para que o outro venha me matar. Outro medo que eu acho que é histórico e nós precisamos levar em conta, e é aí que essas pessoas de fato agem, é na nossa vida material, naquilo que de alguma maneira nos sustenta, né? Talvez esse seja hoje o ponto mais importante. Quando você ameaça pessoas, as ameaça de serem lançadas para fora do seu mundo material, isso também mexe muito com todos nós. Eu não sei se essas pessoas têm realmente uma noção, ou se nós também temos uma noção da dimensão que é provocar medo no outro, cercar o outro, dominar o outro, ter o outro nas mãos, completamente. Saber que até mesmo o copo com água que ele vai pedir depende de você. Então, eu acho isso terrível, desumano, degradante e humilhante. Eu acredito que é preciso aprofundar essa questão. Nós chegamos até a nos culpar pelos nossos medos. O que também eu acho que não resolve absolutamente nada. Mas tentar encontrar caminhos na mente para não sentir medo daquilo que parece iminente, aí já é outra história. O meu modesto pensamento. Então, vamos pensar nisso. No poder daquele que provoca o medo. E não apenas no nosso medo. Um abraço, pessoal.